Olá, pessoal, bem-vindos ao Podfono. Aqui está compondo as acadêmicas do curso de Fonoaudiologia da Univale. E antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar. Eu me chamo Tainá, tenho 22 anos e também faço parte do grupo acadêmico. Então, meu nome é Nayobi, eu tenho 22 anos e eu sou acadêmica do curso de Fonoaudiologia da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. E nós estamos aqui reunidas para representar o estágio de Fonoaudiologia Hospitalar. Olá, eu sou a Tayane, eu sou gaúcha, moro aqui em Santa Catarina desde o início da faculdade e aproveitando que a Nayobi falou sobre o nosso curso, e a matéria desse podcast, eu queria agradecer a nossa orientadora, a professora Mara Kelly, que nos deu a oportunidade de falar de uma maneira mais descontraída de um assunto tão sério que é a disfagia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela, tenho 26 anos e eu também estou no 9º período de fono. E o nosso tema do podcast é disfagia no idoso. É um tema que que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Cristina, eu tenho 37 anos, eu sou do Paraná, de Curitiba, e também sou estudante de fonoaudiologia. Eu espero que esse podcast ele ajude a esclarecer as dúvidas, né? Não esquece de fazer o seu comentário, de compartilhar com seus conhecidos, né? E também compartilhar as dúvidas que vocês tenham sobre o tema. Então, antes de qualquer coisa, bora começar, mas para começar a gente precisa entender como seria uma deglutição normal. Tayane, pode contar pra gente? Então, a deglutição normal ela é composta por 3 fases: a fase oral, fase faríngea e a esofágica. Ainda alguns estudos falam sobre a fase preparatória. Tainá, o que tu sente ao ver esse chocolate? Nossa, dá muita vontade de comer, com certeza. Dá uma vontade, fico com a boca toda salivando. E aproveitando, o gancho que você falou sobre essa questão das fases, é importante que a gente fale que toda essa questão da mastigação, deglutição, é composta por 20 músculos, mais de 20 músculos, na verdade, que são controlados pelas áreas específicas do nosso cérebro. Então, agora falando das fases da deglutição, né? Como a Tayane falou, tem oral, esofágica, faríngea e esofágica. Na oral, ela é totalmente voluntária, né? Então, envolve a mastigação e a projeção do bolo alimentar ou da comida para a faringe, que é feita pela língua. Já na segunda fase, que é a faríngea, ela é mais curta, mas também ela é mais importante, né? Porque é quando tem a elevação da laringe, o abaixamento da epiglote para fechar as vias aéreas e aí tem a passagem do alimento para o esôfago, né? E também a terceira fase da deglutição, ela já é totalmente involuntária, que é quando é a esofágica que já teve a passagem do alimento. Uhum. Mas é bom lembrar que aqui a gente está falando sobre a disfagia no idoso, né? Então, lembrando que o envelhecimento é um processo natural, do ser humano. As pessoas vão envelhecendo, os nossos órgãos e os nossos tecidos também vão sofrendo modificações, e isso não é diferente do nosso sistema estomatognático, né? Então, é claro que isso vai levar a uma dificuldade do idoso deglutir. O que é deglutir? Engolir a comida, né? Então, assim, o que pode acontecer no idoso? Mastigar mais devagar. Também pode ocorrer o quê? A diminuição da sensibilidade, né? A gente vai tomar uma água, vai comer uma comida, a gente sente, né? Consegue sentir, tem uma sensibilidade mais apurada. O idoso não, porque é uma característica normal, né? Os tecidos vão perdendo, as células vão morrendo, enfim. Então, isso pode também desencadear uma disfagia, né? Verdade. Mas é bom lembrar que isso é um processo natural. Então, assim, vamos diferenciar disfagia de uma dificuldade do idoso deglutir, do idoso mastigar. Por exemplo, meu avô engasgou uma vez, tossiu, né? Isso não quer dizer que ele está disfágico. A gente tem que observar para ver se isso não é um caso que ocorre várias vezes, né? Agora, sim, falando da dificuldade de deglutição, essa é a definição de disfagia. É justamente essa dificuldade para deglutir, para engolir os alimentos com segurança, qualquer modificação que envolva a sincronia e a precisão dos músculos mastigatórios, dos músculos que estão envolvidos nessa deglutição.
né, ela pode ser causada por algum trauma, né, por alguma lesão mecânica, às vezes alguma lesão que a pessoa sofreu, câncer, né, ou por algum problema no sistema nervoso central, né, pode ser associado a alguma demência, né, algum tumor, né, ou a própria questão do envelhecimento, né. Tem algumas divisões, né, nas disfagias, que são as disfagias orofaríngeas e esofágicas, né, sendo que o fono ele vai trabalhar nas orofaríngeas, né, a esofágica nós não temos habilitação para poder tratar esse tipo de disfagia, apenas o médico. Explicando um pouco, né, sobre essa questão orofaríngea, então ela é causada uma alteração na parte bucal e também na questão faríngea, que é essa região da garganta, né? E como a Cristina mesmo disse, então ela é ocasionada em pacientes que têm alteração, por exemplo, tiveram um AVC, ou Parkinson, ou Alzheimer, tiveram um tumor, né? Às vezes até mesmo Covid, né, como consequência de ter ficado entubado, né? Com certeza. E a questão da traqueostomia, enfim, tudo, né? E alterações também, por exemplo, em câncer de cabeça e pescoço, ou até uma questão de má formação, né? Uma coisa que a gente não fala tanto, mas os idosos, as pessoas estão tendo mais vida, né? Sim. Então, as pessoas estão ficando idosas e essas pessoas elas estão tendo toda uma comorbidade. E para essa questão da comorbidade, essas pessoas elas precisam tomar medicamentos. E às vezes esses medicamentos eles alteram na questão da saliva. Então, por exemplo, às vezes o idoso ele diminui a produção de saliva e isso pode ocasionar uma disfagia e tudo mais. E uma coisa que a gente não fala tanto, né, é a sarcopenia. Não sei se vocês sabem como que é, mas é uma questão de diminuição de massa. Então, a gente pode perceber, por exemplo, no hospital, o paciente ele já não consegue mais andar, ele tá todo debilitado, né? Então, essa questão, como eu falei lá no começo, a musculatura ela é fundamental para toda a questão da mastigação e todo o desenvolvimento. Então, quando o paciente ele tá, por exemplo, ele tá sarcopênico, ele não consegue mais mastigar, ele tá frágil. Então, Não tem tanta força. Não tem tanta força. E Nos músculos aqui da face. exatamente. E é assim, quando a gente a gente engasgou. Pra gente conseguir expelir esse alimento, a gente precisa tossir. E pra isso a gente também utiliza a força, né, de todo o abdômen. Então, pense um paciente que tá com todo o comprometimento muscular. Com certeza, ele não vai ficar bem, né? Não, só fazendo um adendo, que isso também, prejudica muito a qualidade de vida do idoso, né? Porque mexe com o psicológico, Sim, né, Cristina? exatamente. Também. Né? E eu acho que um aspecto importante que a Tainá comentou é a da tosse, né? É esclarecer que a tosse é um mecanismo natural de proteção do organismo em relação a alguma invasão, em relação a algum alimento, né? Em relação à passagem do alimento que, né, ocorreu incorretamente. E aí o organismo vai tossir para tentar expelir, né, esse Para alimento. proteger as vias aéreas. A tosse é né? uma coisa boa, né? Uma É um sinal, proteção. já é um sinal que pode estar acontecendo alguma O coisa. problema é quando há a aspiração e o paciente não tosse. Né? Exato. Que a gente não sabe Que foi só sinaliza que tem alguma coisa errada. Exatamente. A Tainá falou da disfagia orofaríngea, né? E tem a esofágica, como a Cris tinha dito, que ela ocorre depois da deglutição, né? Então é como se fosse, geralmente os idosos, os pacientes falam que tem uma sensação de estar o alimento parado aqui, né? Um alimento parado no caminho, assim, como se trancou, né? Então essa é a disfagia esofágica. Então, assim, pra gente saber o que é um quadro de disfagia, né? Quando há presença de xerostomia. O que é xerostomia? Boca seca, mas também pode ser a presença de cialorreia, que é o quê? Quando tem muita saliva, daí a pessoa acaba babando, né? Quando a pessoa vai comer e ocorre um escape, né, do alimento da cavidade oral. Mastigação com movimentos incoordenados, ou seja, não é um movimento que a gente vê padrão, certo, né? Movimentos incoordenados de língua e de mandíbula. E deglutições múltiplas, ou seja, a pessoa fica engolindo várias vezes. Quer dizer que o quê? Ficou resto de alimento na cavidade oral e essa deglutição não está sendo eficiente, então ele precisa deglutir várias vezes, né? Engasgos, né? E cansaço frequente também, né? O idoso acaba cansando, né? Sim. E também é importante a gente observar que às vezes o idoso ou a pessoa vai comer e ele faz meneios de cabeça, ou seja, compensações para que a pessoa consiga deglutir, né? Ou seja, a deglutição não está se dando de forma natural.
Ele tá fazendo movimentos com a cabeça para poder deglutir. Ajudar ele. Exato. E só fazendo adendo, a gente tá falando muito do idoso, né? Mas tem toda uma questão que também que a gente não vai falar aqui, porque o nosso foco principal é a questão do idoso. Mas crianças também podem ter, né? Então, enfim, criança, jovem e não só diferentes o fases idoso. da vida. Exatamente. A disfagia pode ter diferentes causas, né? Pode ser um AVC, pode ser por idoso, enfim. E a gente vê diariamente na clínica, enfim, paciente que tem AVC muito novo, com 40 anos. 26 anos, agora um paciente da nossa colega teve AVC com 26 anos, então, né? É importante avaliar, né? Com certeza. Como é que tá a deglutição, se possui disfagia ou não, enfim. E o diagnóstico da disfagia, ela é feita baseado pelo histórico clínico do paciente, né? Além dos exames de imagem, como a videoscopia da deglutição e a fluoroscopia. Mas o padrão ouro do diagnóstico da disfagia, ela é o videodeglutograma, que ele vê todas as fases da deglutição, desde aqui da preparatória até da oral, né? Enfim, vê todas as fases. E uma curiosidade é que a Sociedade de Geriatria e Gerontologia de São Paulo, ela aponta a maior incidência de disfagia e mortes pela consequência da disfagia na terceira idade, né? Seja por asfixia ou por pneumonia aspirativa, é bem maior na terceira idade do que qualquer em outro momento da vida, né? É mais perigoso. Que é quando o idoso, por exemplo, não consegue tossir, aspira, tem uma chance bem maior, né, de vir a óbito ou de... Enfim, tem uma complicação bem maior e aí, né, pode até vir a óbito. Agora falando sobre o fono, né, já que é a nossa área, o fono, então, ele tem um papel bem importante, né, nesse processo de disfagia. Geralmente vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né, vários profissionais, é médico, é nutri, enfermeiro, nutricionista, nutri já falei. Nutrólogo? Mas o físio também, né? Depende da complicação que ele tem, né? Da gravidade que é essa disfagia. Então vai tratar essa falha muscular, né? Como a Tainá tinha dito antes, que vai ficando fraco. Então vai fazer exercícios, vai fazer técnicas. Tem técnicas de laser, não só técnicas... me ajudem, né? Tipo, de movimentos, isso. Mas técnicas de laser, ultrassom, eletroterapia, né? Então, para essa deglutição ficar mais coordenada junto com a respiração, né? Então, geralmente, é o fono que vai dizer qual alimento que esse idoso vai poder comer, a consistência dele, se vai ser mole, se vai ser líquido. Pastoso. Geralmente não começa com líquido, né? É mais pastoso, mais molinho, mais macio também. E aí, conforme ele vai melhorando, essas consistências também vai mudando, né? Vai melhorando. Se vai também ser só, às vezes ele não fica se alimentando por via oral, vai ser por alguma sonda. Depois, como vai melhorando, volta a via oral, né? Então, o fono tem esse papel bem importante junto com esse paciente, né? Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente não falou, mas a disfagia, ela é extremamente grave, né? Ela não é uma doença, ela é um sintoma. Exato, e a gente fala que como se fosse uma doença, mas ela não é. Tem que deixar isso bem claro, né? Porque às vezes fica na dúvida. Exato. E é tão importante, né? E pouco discutido isso, né? Exatamente. Porque as pessoas conhecem esse termo, né? E essa alteração da deglutição. E as pessoas não têm noção que, por exemplo, a gente falou sobre aspirar, né? Mas a gente não explicou o que seria essa questão de aspirar, né? É o alimento ou o líquido ir para a questão do pulmão, né? Nas vias aéreas e causar uma pneumonia, que muitas vezes leva as pessoas a óbito, né? Então a gente vê... É muito perigosa a pneumonia aspirativa, né? Com certeza, os idosos eles vão para o hospital e se ocasiona a pneumonia, isso a gente também, as pessoas, os familiares precisam ficar de olho, porque se o idoso ele tá tendo muita pneumonia, com certeza pode ter alguma alteração. Alguma coisa. E a população idosa do Brasil está crescendo demais. O Brasil está em 6º lugar, né? Com pessoas pessoas acima de 60 anos, né? Nossa. Isso corresponde a 36 milhões de pessoas. Então, É muito, né? É muita importante, né? A gente gente. tá discutindo sobre esse assunto.
né, a demanda de trabalho tende a crescer muito dentro dessa área. Né? Com Também. É certeza. uma área de trabalho, inclusive, assim, muito promissora. Porque quem e às tem interesse vezes- não vai faltar campo. Isso, Trabalho, e às vezes tem inclusive. falta do profissional, né? Às vezes a Exatamente. gente vê assim, precisa, não, né? Precisa de um fono E às vezes hospitalar, a pessoa não nem tem... sabe que o fono trabalha com isso. Exatamente. Né? Acho que é só com a voz, né? Aham. A pessoa aprender a falar e não sabe que a gente... Ou com a audição. audição verdade. e não sabe que a gente trabalha com essas questões, né? Então, Com pacientes, Uhum. E a Dani falou um pouco sobre o trabalho do fono, mas só fazendo um adendo à questão da terapia, né? Porque a gente trabalha tanto a questão da terapia indireta com a terapia direta, né? Então, a indireta a gente vai olhar, a gente vai ver toda a questão do paciente, e a direta a gente vai vir com o espessante, Com manobras, né? com durante a manobras. isso, Exatamente. a gente pode fazer isso, né? Manobras durante a deglutição. Tanto com o alimento, né? Com o alimento, o paciente comendo, Uhum. como Seria sem a alimento. direta. A direta, Mas é verdade. claro, né? Lembrando que antes de tudo isso, É avaliado, não é de tudo, qualquer tem que ser feito por um profissional, um fonoaudiólogo capacitado, e antes disso a gente faz uma avaliação da deglutição para ver como é que tá assim, né? Os Sim, reflexos que é a própria sim. tosse, né? Sobre os reflexos que é a própria tosse. Porque, né, a gente precisa que ele tenha reflexo para poder, se alguma coisa tiver, né, indo pelo canal errado, né, ele possa ter uma proteção de via aérea. E uma coisa que a gente sempre escuta, né? A gente ainda não teve toda essa questão prática, mas a gente sempre escuta as pessoas falando que os familiares às vezes vão lá e dão a água, algo disso pro paciente e nem sabe que tá fazendo muito mal. Exatamente. Ah, Por isso que é esse, tipo, acho que dos mais importantes papel do fono é essa parte. De dizer como que esse paciente vai se alimentar. Se é oral, se é por sonda. Então, tem tudo, assim, acho que é minucioso. E às assim. vezes o cuidador tá achando que tá fazendo algo bom, né? Porque tá a água ela é mais fácil, é, né, também. Mas se a de gente deglutir. prescreveu, né, no prontuário do paciente, o paciente não pode por via oral, tem que respeitar, né? Porque pode Porque estar... tem algum risco, né? Exato. Não é porque não quer que se alimente via oral, né? Exato. E é muito comum, às vezes, até o cuidador trazer na bolsa, né? Escondido. Pra dar pro paciente. Gente, não façam Né? isso. Eu acho que é importante esclarecer esse perigo da água, porque não está muito claro para as pessoas por quê. Porque a água, na verdade, ela é muito fácil, a pessoa que está com dificuldade, que está com alteração na deglutição, nos músculos, é muito fácil ele entrar pelas vias aéreas, né? E acabar causando um engasgo, né? Então, esse é o problema da água. Principalmente no idoso, né? Porque já há diminuição da sensibilidade. Então, né, ele não tem essa noção. E se também teve um problema no sistema nervoso central, que é, tipo, da onde manda todos os comandos, fechar a epiglote, né? O abaixamento da epiglote para fechar as vias aéreas. Às vezes não tem, né? Teve um comprometimento aí nessa área que não vai mandar esse comando, então vai Justamente porque a água ela não tem uma Exatamente. textura, ela não tem um gosto, não é não como vai ficar parado, Exato. não vai... Ela vai... A gente fala de escape anterior, né? Acabar escapando antes da... Isso. Exatamente. E a fase ali da deglutição oral, que é a voluntária, a gente consegue segurar o alimento na boca, né? Talvez o idoso ele possa ter dificuldade com isso, porque a água, né, ela é solúvel, então Sim. daí é mais fácil de aspirar, né? Vai mais fácil. E uma coisa que a gente não falou, a gente falou muito dessas características, mas até o idoso que ele não tem a questão dentária, né? Ou a prótese dentária não tá bem encaixada, então tem toda essa questão da mastigação. Sim, a postura Que é super também, né? É importante, importante, né? da postura da pessoa. Exato. Isso, Querendo ou não, antes de ter a deglutição, a mastigação é muito importante, né? Porque também não vai, né? O paciente que não consegue mastigar direito vai engolir o alimento todo. Exato, como que é ofertado esse Exatamente. alimento também, né? Então tem muita coisa que tem São que... muitas vários variáveis, fatores, né? Eu acho exato. que um dos principais aspectos, assim, na hora da alimentação de um idoso que tem essa dificuldade, que tem disfagia, a primeira coisa ele tem que ser dado essa alimentação num ambiente calmo. Aí vem sem Niobe- dicas, né? estímulos, exatamente. A Niobe falou até da postura, né? Jamais com o paciente deitado, né? Exatamente. Ou... É muito mais fácil ele se engasgar. Até nessa a posição. gente, né, quem não tem uma disfagia ou não tem algum problema, se comer deitado vai ser ruim, E né? tá observando o tempo do idoso, né?
comeu, espera mastigar, espera deglutir, não, né? É tudo no tempo do Tudo no idoso. tempo do Muita idoso. calma, sem pressa. Fazendo apenas aquilo, sem estar com a TV ligada, sem estar com música, né? Exatamente para poder observar as reações Concentrado deles. ali. E essa mastigação ela tem que ser muito bem feita, né, gente? É isso que tem que ficar claro, porque o bolo alimentar ele tem que estar muito bem mastigado, porque se um idoso, ou qualquer se a gente engole o pão de qualquer jeito, Comida. fica completamente desconfortável, né? Né, algumas outras dicas que são importantes, né, na alimentação de um idoso, né, além dessa questão do ambiente sem estímulos, né, dessa alimentação ser de uma forma mais lenta, né, sem pressa, por exemplo, evitar alimentos que se desfaçam ou que, por exemplo, virem outra consistência, como por exemplo a melancia. A melancia, pela consistência dela, ela fica líquida muito facilmente, né? E pode levar ao engasgo desse idoso. Né? Inclusive, assim, uma dica importante esse idoso engasgou. O que eu vou fazer nessa hora? Né? Isso é bem importante. Você vai pedir para ele tossir com muita força, e não vai oferecer líquido para ele. Né? Isso Com certeza. fundamental, né? Porque uma pessoa que não tem deglutição, a coisa mais comum que a gente faz é bebe uma água. Bebe um pouco de água, bebe uma água. Isso ajuda. Tossir de forma enérgica para ver se exatamente. consegue Tossir com bastante força para ajudar a expelir. Né? Antes de dar outras colheradas, né? Algumas vezes esperar ele Ter certeza, exatamente, que ele engoliu, que não ficou nada dentro da cavidade oral, né? De ter esse tempo. Evitar pedaços grandes ou pedaços secos, ou, por exemplo, um alimento como esse, uma bolachinha. Né? É um alimento muito fácil, porque ele é muito seco, é muito fácil você... Fica farelinhos, digamos. E a questão até da saliva, né? Se há produção da saliva, né? Imagina deglutir um alimento desse. A pessoa que tem xerostomia, né? Difícil comer um alimento seco. É importante também a gente estar atento com a higiene bucal desse idoso, né? Com certeza. Porque acaba ficando o resto de alimento na boca, né? A estase do alimento ali, e posteriormente ele também pode se engasgar. Pode, certeza. Então é importante isso também, estar atento com a higiene, né? Bucal. Até porque alguns idosos, a maioria também tem falhas dentárias, né? Exato. E uso prótese também. Tem que estar sempre bem encaixada, tem que estar bem adaptada. Bem fixa, né? Né? E no caso assim, dos alimentos ralos, né? Às vezes o idoso ele tem a necessidade de se hidratar, né? Então, assim, em algum momento ele precisa de ingerir água. Então, assim, o que vai ser feito? Vai ser usado um espessante para engrossar, para dar uma consistência mais pastosa para aquele líquido, para que ele consiga digerir com segurança. A gente fala que tem a questão do néctar, né? Que ele não fica... Tem vários tipos, Exato. né? Mel, néctar. Enfim. Pudim, tem uma nova classificação. Tem uma nova é. classificação, é verdade. E aí, quem vai ter essa habilitação para avaliar a consistência desse alimento, É, qual utensílio vai ser usado? Se vai ser usado uma xícara, se vai ser usado uma colher, né? Qual o tamanho da colher? Qual o tamanho da colher? É que Canudo, tudo né? tudo Tudo isso importa, também, né? né? Tudo isso importa, porque, né? Enfim, às vezes ele não vai conseguir com uma colher grande, tem que ser uma colher menor. Várias coisas, várias. E as pessoas- Cada paciente é diferente, né? A gravidade da Por isso disfagia. que o que a gente fala aqui não é regra, né? Você não pode estar aplicando em casa com... Exatamente. Não é Que é isso que eu ia falar, os cuidadores, né, que estão vendo esse nosso podcast, eles têm que estar cientes que isso tudo tem que ser avaliado por um fono e por alguém. Tem orientações. Exato, porque cada pessoa é uma pessoa, então, com esse paciente é com uma colher maior, com esse já não. Então tem todo esse cuidado, né? Mas é um tema bem amplo. bem amplo, assim. Tem muita coisa. Né? E a gente está num mês bem importante. Bem né? importante. Exato. Exatamente. Agora é dia 20 de março, né? Então a gente é o dia que se dá mais atenção para a questão da disfagia, né? Então, esse assunto ele começou a ser abordado a partir do ano de 2010. Então foi criada essa data onde a gente fala muito mais sobre isso, a gente dá muito mais ênfase, então, no mês de março, então a gente tem toda essa preocupação. É claro que durante todo o ano, mas principalmente agora, no dia 20 de março,
a gente costuma dar atenção e comemorar, né? Como outra, né? Todo mês tem Exato. alguma doença, data. alguma coisa, uma data que Tá que em dá ênfase, isso. né? E esse mês de março é O da dia 20 de disfagia. março, que é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, né? Que é um dia especial para conscientizar a população, para ajudar outros profissionais de saúde também a identificar, Exato. né? A poder também... Trazer visibilidade, né? Exatamente. Porque também, né, vários profissionais vão estar, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, é bem importante. Eu não sei se eu posso entrar agora com a caixinha ou tem mais algumas orientações? Eu acho que dava pra É? gente fazer a caixinha. Então, a gente não falou no começo, mas temos uma caixinha, né? Que algumas pessoas mandaram algumas dúvidas, ou algumas coisas que a gente tem que falar sobre. Então, Que a gente quis fazer de uma forma diferente, né? exato. Então, cada uma vai tirar um papel e vai fazer a pergunta. E quem quiser pode responder, enfim. E a gente pode tornar isso uma roda de conversa, combinado? Quem que vai ser a primeira? Nossa, legal. Então, a primeira dúvida: Vamos ver. quanto tempo pode durar a disfagia? É uma pergunta. É que a gente não falou sobre, né? A gente não falou. Então, Cristina, nos responda. Então, na verdade, assim, é uma condição que ela pode durar meses, pode durar anos, né? Depende muito, assim, da causa, daquilo que levou a pessoa a desenvolver a disfagia, né? Como ela é um sintoma de uma outra condição, depende, por exemplo, se a pessoa tem uma condição progressiva, uma doença degenerativa que vai afetar os músculos do corpo, isso não é um sintoma que tende a melhorar, né? Que é rápido, né? Exatamente. Então, assim, o que vai ser feito nesses casos? Vai ser feito, de alguma forma, manobras para ajudar essa deglutição, mas a pessoa vai ter dificuldades, né, em função dessa condição anterior, né? Então, tudo vai depender de caso para caso, né? E tem casos que a pessoa pode progredir para óbito, né? Dependendo. Então, assim... Depende muito, né? Depende muito da causa. Tem disfagia que é rápido, né? Exatamente. Por exemplo, a minha avó teve um AVC, né? Já faz uns 2 anos, eu acho. Então, no início, ela estava por sonda, sonda gastro, né? Mas ela até se alimentava um pouco... Começou a fazer junto com a Fono e Nutri, né? Então teve todo assim, toda uma equipe, tipo a Nutri deu todo um roteiro assim de alimento que ela podia comer e tal, horário, e a Fono ia lá na casa dela ajudar a fazer exercício, as técnicas, as manobras. Então ela teve, mas foi assim bem, não digo rápido, né? Mas ela não ficou assim, acho que uns 2 meses fazendo fono, e agora ela se alimenta por via oral de tudo, assim, sabe? Com cuidado, né? Assim, o alimento é bem menor, a corta é bem pequeno, por exemplo, a carne é bem pequena, mas ela consegue mastigar, consegue comer. Então depende, né? Respeitando o tempo dela. Sim, come mais devagar, tem tudo isso, né? Às vezes eu até percebo que ela faz às vezes assim, né? Isso, o remédio, geralmente, ela faz um pouquinho assim, que ela toma vários, né? Então, ela faz alguma compensação para conseguir engolir, mas, né, não foi uma disfagia que ficou, assim, anos. Mas mesmo assim, até hoje tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, às vezes ela se afoga, eu já fico assim, ai, meu Deus. Tosse. Eu disse, opa, ela tossiu, ai, que bom. Então, depende, né? Com certeza. Quem que vai ser a próxima? Pode ser ela. Vai lá, tá. Quero o menor ou o maior? Vamos lá. Como melhorar a disfagia? Bom, então acho que como já foi dito aqui, né, várias vezes, começando ali pela Nutri, né, que vai passar a dieta, e a gente, o fonoaudiólogo, que vai dar e vai fazer as manobras
de como pode fazer, né? Eu acho que o físio também, né, pra toda essa questão da Eu trabalhar. acho que trabalha assim com a Nutri e Fono, eu acho que é muito junto, assim. Com certeza. Né? A Fono diz, vai ser pastoso. A Nutri vai. Não é a vai Fono que vai indicar dizer, vai ser o qual isso, alimento. A Nutri que vai dizer, né? Isso, daí fazer exercícios, né? Para fortalecimento dos músculos, né? Que Exato. ajudam. Exatamente. Eu acho que a gente falou, né? Aham. Bastante. Posso tirar? Pode. Fez essa Mas cara. eu ia mas tu quer ir, mas vai tu, Essa é a vai tu. próxima. Ó, Dani, já fica Ah, aí já com a tua vou- caixinha. Eu só não sei se eu vou entender a letra. Como alimentar um paciente com disfagia grave? Nossa. Então, a gente até conversou aqui, né? Essa questão da alimentação. Então, principalmente, novamente, tomar todo esse cuidado da questão do se é pastoso, se é líquido, se vai ser numa colher, se vai ser num copo. Principalmente a forma que ele vai estar sentado, a postura, né? Se foi indicado alguma manobra na questão da deglutição. Então, eu acho que sempre se atentar para os cuidadores, se atentar às orientações que o fono... Jamais, né? Jamais. E acho que, mas eu acho que assim, quando é muito que é grave mesmo, eu acho que é assim um alimento mais Líquido não. líquido Líquido não, mas não, mais com pastoso, certeza. né? Não vai ser tanto alimento. Pode ser que esse paciente, por ter uma disfagia grave, também tenha Com sonda, né? certeza. Ou no início nem seja por via oral, seja só por sonda. Então, acho que quando é uma disfagia bem grave, é mais pastoso o alimento. Tem E acho que geral. Com mas, certeza. E acho que a fono tá sempre junto, né? Sim. Fono, nutri, enfim. Junto com o Tá cuidador, sempre com a junto, família. E né? capacitar o cuidador também, porque às Isso. vezes a fono não vai estar conseguindo. Sempre, 100%, né? Mas acho que sempre vai estar assim, Uhum. cuidando. Posso tirar? Pode. Quer dizer, Não, pode ir, a gente tirava, porque tá voltando. Tirou a caixinha já. Vamos ver. Toda vez que meu avô vai beber água, ele tosse. Será que isso pode ser um sintoma de disfagia? Então, né? Eu acho que não é todo um sintoma de disfagia. Como a gente falou, a tosse é uma coisa boa, né? Pode ser uma dificuldade de engolir, né? Eu acho que a gente também tem que deixar claro, não é? Porque tossiu Uma vez, É Uma isso. vez, a como tu frequência, né? falou Exatamente. ali no início. Né? Tossiu uma vez tem disfagia, mas também com frequência. eu acho que ele falou que é toda vez, né? Toda vez que toma tosse. Toda vez que meu avô vai então, beber toda vez teria eu vou que... Fazer uma avaliação. Isso, Com certeza. das estruturas, né? Uhum. Ali, o exame que a Thay falou, de ver todas Vídeo as fases e Videodeglutograma. Isso. E é o que? Qual o alimento que ele sempre tosse? água. Água? Quando ele bebe água. É avô, né? Provavelmente é idoso também. Idoso, Tem a é. sensibilidade, né? O mecanismo de proteção acaba sendo a epiglote, né? Que a gente tem o... Uhum. A epiglote é a nossa anjinho da guarda, que ou seja, quando a gente vai deglutir, ela baixa para que a nossa via aérea seja protegida. Então, se ela tá com ineficiência, pode estar acabando... É porque eu acho que a gente falou muito sobre termos, mas as pessoas não sabem. Eu gosto de dizer que existem dois caminhos, né? E um é o caminho correto e o outro é o caminho incorreto, né? E aí a epiglote, que seria esse... É o que faz a É o proteção. que fecha pra não ir pro caminho incorreto. Que é as vias aéreas, né? Exato. Que é da respiração. Toda a questão da Vamos voltar um respiração. pouquinho atrás, né? O caminho correto seria o alimento, né? Passar pela cavidade Cavidade oral, oral. ir para Faringe, faringe, esôfago, estômago. Exato. O caminho errado qual que é? É ele vir para as vias aéreas. Vias Né? aéreas. Pra traqueia, Ir pra traqueia. e acabar Consequentemente, expirando pulmão, e né? Pulmão. né? Uhum. Isso aí. Então vamos ver o que sobrou pra mim. Tchau. Quais os riscos relacionados à disfagia? Então, a disfagia ela impacta diretamente no aspecto nutricional, né? Com certeza. Mas da vida, assim, a vida também, né? Porque vai ter, querendo ou não, ter uma questão psicológica ali, Também, né? A pessoa, claro. o idoso, né, que não consegue comer ou que A vai se alimentação, alimentar. Isso, ela ela tem muito a ver com
prazer Isso, da né? refeição. Quantas coisas boas a gente associa com a Meu alimentação? Deus, muito. Os momentos de Só a prazer, questão de momento de salivar, socializar. daquela, pensar naquela Por comida. isso que até muitos pacientes que às vezes não podem via oral, às vezes, né, sentir o cheiro. Exato, né? E voltando um pouco atrás, imagina um paciente que antes de ter o acometimento era uma pessoa completamente independente. Então tem toda essa questão emocional de agora eu não sou mais independente, agora alguém tem que me dar a comida. Então tem tudo, né? tudo E a isso. questão nutricional, Nutricional. que, enfim, o paciente ele pode vir a emagrecer e ficar... Me fugiu a Sai palavra. bom, sai bom. Desnutrido? Desnutrido, essa é a palavra, exatamente. Imagina um paciente desnutrido, enfim. Então tem toda essa questão, tanto emocional quanto... Não só pro idoso, mas pra família Pra também. família, Família, também. envolve tudo. E o maior perigo de todos, que é a morte, né? Que é a questão daí, Da complicações contaminação maiores, e né? a pneumonia, né? Mas, Então, para deixar claro, então, a disfagia, ela é extremamente importante, né, gente? A gente tem que falar mais sobre, porque tem como... tem formas de tratar, então a gente, e como com a avó da Dani, né, um tratamento rápido, entre aspas, rápido, né? ela não, assim, o AVC não acometeu tanto, né? Ela cometeu a fala, essa parte também de alimentação, mas com a fono ela conseguiu se recuperar rápido, né? Isso. Então foi bom, então depende, né? E é isso, gente. Vocês querem deixar mais algum adendo, mais alguma Eu coisa? só acho que dava pra gente dizer pra quem, né, tá assistindo que cuidar desses, né, ficar atento, quem Com tem certeza. algum paciente, algum Conhecido. familiar ou conhecido que teve algum problema ou que tá tossindo frequentemente com alguma complicação, procura um fono ou procura um médico junto, ou um fono para estar avaliando, né? Não deixar isso Se estender, passar, porque pode, né, acontecer uma coisa mais grave, né? Com certeza. Ficar atento. Ficar alerta isso. Exato. É isso, então. Então eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer então a participação de todas as meninas e a oportunidade de a gente estar podendo falar mais sobre. Então, fiquem atentos. Se vocês puderem, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. Todas essas informações, enfim, riquíssimas, né? E deixa seu like. E é isso. Um grande abraço. Tchau, Tchau, gente. Tchau!